Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Facumates. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal do YouTube, não deixe de se inscrever, clique no joinha, dê um like no nosso vídeo e ative o sininho também para poder receber os próximos vídeos. E aqui nós temos que fazer a derivada do cosseno de x à quinta menos o cosseno de x à quinta. Será que é assim que se pronuncia? Então, na verdade, aqui é o cosseno à quinta de x. Então, o cosseno em si primeiro é calculado e depois elevado à quinta potência. E aqui seria o cosseno de x à quinta, tá? Então, tem aqui uma dificuldade até para pronunciar como é que seria o enunciado desse problema. E eu vou explicar formalmente o que é que está acontecendo. Então, quando eu escrevo cosseno à quinta de x, isso daqui significa que é o cosseno de x elevado à quinta. Você primeiro calcula o cosseno de x e depois que calcula a potência. Agora, quando eu escrevo cosseno de x à quinta, quer dizer que primeiro eu pego o x, elevo à quinta potência e depois aplico o cosseno. E por que isso faz diferença? É porque em cada caso você vai ter o cosseno sendo a função interna ou sendo a função externa. Neste caso aqui, o cosseno é a função externa, porque ele está fora. Primeiro eu fiz x à quinta e depois eu calculei o cosseno. Já nesse caso aqui, o cosseno é a função interna e a externa seria x à quinta. Então, nesse caso, ele seria a função interna. E para que serve saber quem é função interna e quem é função externa? Serve na hora de aplicar a regra da cadeia. A regra da cadeia, ela diz que sempre que eu tenho que derivar uma composição de função desta forma, eu vou fazer a derivada da função externa aplicada na função interna, multiplicada pela derivada da função interna. Tá? Então, vou até centralizar aqui nossa regra da cadeia, muito útil nessa disciplina. Então, eu estou derivando a composição. E aí, tem um caso particular da regra da cadeia também, que é bastante utilizado, que é o seguinte caso particular. Quando você tem uma função g qualquer elevado à enésima potência, a função g seria a função interna e o n seria a função externa, que é justamente o caso aqui, ó. O g seria o cosseno, tá aqui o cosseno, e o n seria o 5. Como é que eu derivo isso pela regra da cadeia? Sempre que aparecer algo parecido com isso, você vai primeiro aplicar a regra da cadeia, né? Então, você vai derivar a função externa, que é x elevado a n. Então, seria n vezes x elevado a n menos 1. Só que ela vai ser aplicada na função interna. Então, no lugar do x, eu boto o g. E aí, por fim, eu multiplico pela derivada da função interna. Tá? Então, você tem que memorizar esse caso particular. Ele foi exaustivamente desenvolvido no curso do Cálculo Flix. Se você é nosso aluno do Cálculo Flix, você já viu isso daqui nas aulas. E aí, nós vamos aplicar esta fórmula para poder fazer esta derivação. Certo? Ok. Então, vamos lá resolver a questão. Vou pegar aqui o enunciado. Certo? Então, eu tenho que calcular a derivada do cosseno à quinta de x menos a derivada do cosseno de x à quinta. Essa derivada aqui é feita pela fórmula do caso particular, em que, novamente, o n é igual a 5. Então, eu vou ter o n caindo vezes o cosseno de x elevado à quarta potência vezes a derivada do cosseno. Qual a derivada do cosseno? É menos seno. Menos, agora aqui você tem que identificar novamente quem é a função externa. A função externa é o cosseno. Então, você deriva a função externa. Qual a derivada do cosseno? É o menos seno. Então, você vai ter aqui o menos seno. Ok, derivei a função externa. Agora, eu vou lá e aplico na função interna. E, além disso, ainda multiplico pela derivada da função interna. Ok? Então, vamos dar uma melhorada nisso aqui.
Aqui vai ser, esse menos aqui eu vou passar para frente, tá? Então, vou ter menos 5 vezes o cosseno à quarta de x, que é outra forma de escrever cosseno de x elevado à quarta potência, ok? Vezes o seno de x. Aqui esse menos com menos vai ficar mais. E essa derivada aqui, na verdade, então, eu vou botar assim, mais seno de x à quinta vezes a derivada de x à quinta. E essa derivada aqui é o 5x à quarta. Então, nós vamos ter o seguinte. Aqui eu vou ter o 5x à quarta vezes o seno de x à quinta e tá tudo certo. E aí nós temos que identificar se alguma das soluções tem um gabarito parecido com esse. Então, ó, as soluções são bem parecidas e você vai notar aqui, começando no negativo, menos 5 cosseno à quarta vezes o seno, são essas aqui, ó. Menos 5 cosseno à quarta vezes o seno, bateu certinho. Aí uma é positiva e a outra é negativa. Só que aqui eu tenho positivo. Positivo, 5x à quarta vezes seno de x à quinta. Então, a solução correta vai ser a letra D. Tá? Então, esse daqui é o gabarito.